Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando? Hoje nós vamos dar início à nossa quinta aula de matemática, terceiro trimestre. Bora lá então pegar a apostila da página 153 a 158. Hoje a gente vai falar de uma matéria que tem muita gente que adora, tem muita gente que acha difícil, então acho que é só começar a fazer que vocês vão entender, tá? Então, na 153 fala assim, expressões numéricas envolvendo as 4 operações. Então, adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que as expressões não é só isso, tá? Não é só, eu vou pegar uma expressão, por exemplo, 2 mais 3 menos 5 menos 4 vezes 2 vezes 1 e vou fazer como eu quiser. Não. Na expressão, ela segue ordens, tá? Tem o jeito correto de fazer a expressão, senão cada um vai chegar num resultado e vai estar errado. Por quê? Porque as expressões numéricas, elas são uma expressão que envolve uma ou mais operações com números, mas elas têm o jeito certo de fazer, sempre. No quarto ano, no quinto, no ensino médio, na faculdade, vocês vão ter que seguir o jeito certo de fazer a expressão, senão não vai chegar no resultado correto. Lá na página 153 diz assim: quando em uma expressão numérica aparecem as 4 operações, então as 4 operações, mais, coloquem o sinalzinho. Quando fala 4 operações, coloque mais, menos, vezes e dividir. Devemos proceder da seguinte forma. Então, a gente tem que seguir o roteiro, vamos dizer assim, tá? O jeito certo de fazer. Primeiro, efetuam-se as multiplicações e divisões. Então, quando tiver uma expressão lá, por exemplo, que nem tem ali 18 vezes 3, né? Mais 16 divididos por 4. Eu vou primeiro fazer as multiplicações e divisões, tá? Obedecendo a ordem que aparece. A seguir, efetuam-se as adições e subtrações também obedecendo a ordem que aparece. Veja, então não é um bicho de 7 cabeças as expressões, gente, é gostoso de fazer. Então, dá 18 vezes 3 mais 16 divididos por 4. Tá. Daí eu tenho que pegar 18 vezes 3, né? Vou fazer, armar a conta lá separado, fazer 54, mais 16 divididos por 4, que dá 4, né? Aí eu vou pegar e vou fazer embaixo 54 mais 4 igual a 58. Então, observem que primeiro eu fiz a multiplicação, depois eu repeti o sinal de mais, depois eu fiz a divisão, tá? Daí embaixo, depois só eu fiz a adição, tá? Então, nas expressões numéricas em que aparecem os sinais de associação, aí vai falar de outra coisa agora. Então, vai falar sobre parênteses, colchetes e chaves. Estão vendo ali, ó? Precisamos observar mais esta regra. Então, em primeiro lugar é a multiplicação, depois a divisão, depois a adição e depois a subtração na ordem que aparece, tá? Então, ali diz assim, ó, precisamos observar mais essa regra. Efetuar primeiro as operações que estão dentro dos parênteses. Estão vendo os parênteses ali de roxo? Depois a dos colchetes. Estão vendo o colchete? Ele é um quadradinho. E, por último, as que estão dentro das chaves. Olha as chaves como que é. Né? Tem que tomar cuidado para não se confundir. Então, lá, ó, tem uma expressão 2 vezes, daí tá mostrando ali, ó. Primeiro, a operação que está dentro do parênteses, tá vendo que é 8 menos 1? Daí vou repetir tudo. Daí vou fazer a segunda, né? Depois, olha que tá dentro do colchete, olha bem, colchetinho de verde ali, ó. E por último, as que estão dentro das chaves, olha lá, né? Estão vendo? Daí, eu cheguei no último, que é 2 vezes 6, 12. Então, tem que seguir a regra. Primeiro, eu faço as multiplicações, as divisões, se não tiver parênteses, colchetes e chaves. Porque se tiver parênteses, colchetes e chaves, daí eu tenho que fazer primeiro isso. Estão vendo ali, ó? Efetuar as operações que estão dentro dos parênteses, depois as dentro dos colchetes e por último
faz questão dentro das chaves. Façam isso nos seus filhos, colhem aí, tá bom? Daí na 154, que essa aula vai até a 158. Na 154 tem atividades. Determine o valor das expressões numéricas. Então, letra A, 2 vezes 10 divididos por 4. Então, primeiro eu vou resolver a multiplicação. Lembra que está na ordem, não tem colchete, não tem parênteses, não tem chaves. Então, eu vou resolver primeiro a multiplicação. 2 vezes 10, daí deu 20. Divididos por 4, igual a, tá bom? Na letra B, 18 vezes 3, então, eu vou mais 16 divididos por 4. Primeiro, eu vou resolver o 18 vezes 3, tá? Daí, eu vou repetir o sinal de mais, vou fazer a divisão, depois eu vou embaixo fazer a adição. E assim por diante, A, B, C. Número 2, calcule essas expressões e compare os resultados. Então, A e B. Daí, o resultado das duas expressões são... Daí, se são iguais ou diferentes, ou vocês vão ver aí, vocês vão fazer primeiro, vão fazer a multiplicação. Olhem, observem que a B ali tá diferente, tá, gente? Então, no número 3, resolva as expressões abaixo, vão fazer, vão olhar, né? Tem chave ali. Daí, número 4. Responda as perguntas antes de resolver as expressões numéricas. O que é uma expressão numérica? Então, a expressão numérica é toda expressão que envolve uma ou mais operação com números, tá? Número 2. Quando aparecem 4 operações em uma expressão numérica, o que fazer? Então, primeiro efetuamos a divisão ou multiplicação na ordem que aparece. Se a divisão aparecer primeiro, eu resolvo primeiro a divisão. Se a multiplicação aparecer primeiro, primeira multiplicação, tá? Em seguida, fazemos o mesmo com a adição e a subtração, tá? Então, se a subtração aparecer primeiro, vai a subtração. Se a adição aparecer primeiro, vai a adição. Letra C. E quando aparecem os sinais de associação, então, primeiro efetua-se a operação que está dentro dos parênteses. Depois, as dos colchetes e, por último, as das chaves. Tá lá, né? Na página 153. Daí, número 5, resolva com bastante capricho estas expressões. Então, ali vocês vão ver, tem colchete, tem chaves, tem parênteses, então dá uma olhada na 155. Se vocês acharem espaço pouco ali, pode resolver no caderno. Na 156, pinte de verde os termos iguais de cada fileira. Então, vocês vão ver ali os termos iguais e vão pintar, tá? Número 7, descubra o valor desconhecido. Daí tem um quadradinho preto, vezes 6, deu 126. Daí você faz a operação inversa, pega o 126 e divide por 6. Daí vai dar o resultado. E assim por diante, tá? Então, a inversa da multiplicação é divisão e a inversa da divisão é multiplicação. Na 157, aplique a operação inversa nas operações. Siga o modelo. Letra A, 45 divididos por 9 é igual a 5 vezes 9, que é igual a 45. Então, tem um modelinho. No 9, resolva os problemas, tá? Daí tem 3 probleminhas, A, B e C. Bem gostosinho de fazer. E na 158 são os probleminhas, tá bom? Um probleminha, o 10, daí tem que responder A, e B. Tá bom? Então, gente, as expressões numéricas não é saindo à torta direito, fazendo como quer. Tem a sequência correta. Beijos a todos.